Bom mesmo era no tempo da ditadura. Não tinha fome, não tinha desemprego, não tinha miséria. Vagabundo estava tudo preso. Lugar de vagabundo é na cadeia. Vagabundo! Acredito que também vocês já ouviram. Um outro discurso, hoje ele está menos presente no nosso dia a dia, mas que o maior presidente da história do Brasil é Getúlio Vargas. Vargas, o pai dos pobres. Há muitos elementos em comum em relação a esses dois momentos que agora nós conversamos. Mas, especificamente, vocês perceberam que começa com uma valorização em relação a esses períodos. A pergunta é, acredito que todos vocês saibam, são dois momentos que são caracterizados por autoritarismo na história do Brasil. E a pergunta que fica sempre para nós é, como pode brasileiros e brasileiras, depois de tantos anos após essas experiências ditatoriais, autoritárias do nosso país, sentirem saudade e desejarem isso para aplicação no nosso presente? Salve, meus queridos, professor Guilherme Ritter, de História do Brasil e das Américas, aqui do Decifrando a História, dando hoje continuidade à nossa semana temática de inauguração, que são os regimes autoritários, os regimes ditatoriais. Ontem o professor Fábio, ele conversou com vocês sobre o florescimento, em pleno momento da crise do sistema capitalista, liberal, no início do século XX, e o florescimento das ditaduras europeias, né? Aquilo que foi chamado de totalitarismo e tudo mais, e que vocês daí aprofundaram e enxergaram melhor esse conceito de totalitarismo. Se tu ainda não viu, fica, né, atento, pega aqui no nosso card aqui e assiste o nosso primeiro vídeo. Eu te peço também, estou agora me acostumando com esse processo, eu te peço para curtir o nosso canal. Não, nosso canal não se curte, né? Então eu te peço para curtir o vídeo. E eu peço a inscrição no canal. E aí eu peço para tu ativar, inclusive, aquele sininho, né? Tu vai lá nas notificações e bota todas, para que tudo aquilo que eu e o professor Fábio postarmos, vocês receberem. Eu quero construir com vocês a ideia desse autoritarismo brasileiro, né? Como é que isso se deu e se desenvolveu no Brasil? Como é que foi esse processo? Pegando, então, um recorte relacionado ao início do nosso vídeo, aquelas pessoas que ainda valorizam, uma pergunta que fica na nossa cabeça é: como é possível ainda haver a valorização de momentos de ditadura, de momentos de autoritarismo na nossa história? Né? Qual é a origem, galera, desse autoritarismo? E aí, antes da gente adentrar especificamente no período de Getúlio Vargas e conversarmos especificamente sobre o período da nossa ditadura civil-militar, eu faço um pequeno panorama com vocês da história brasileira. Autoritarismo, galera, e a história do Brasil são dois elementos que estão absolutamente interligados. Infelizmente, ao longo de 500 anos de história, vamos pensar... Entre 1500 e 1000 e 2020. 520 anos de história. Durante 520 anos de história, curtíssimos são os tempos em que a gente pode falar da oposição ao autoritarismo. Há um elemento aqui, portanto, bastante importante. Quando a gente constrói a ideia de autoritarismo, a gente imediatamente tem um opositor a isso. A gente constrói a ideia do autoritarismo em oposição a uma outra forma de nós organizarmos o nosso sistema político. Eu pergunto para vocês sabem já qual é, né? É óbvio, né, galera? É a democracia. E ao longo, portanto, da nossa história, pessoal, entre 1500 e 2020, que nós agora olhamos, há dois curtos intervalos em que a gente pode efetivamente falar em democracia no Brasil. Entre 1945 e 1964, isto é, o período após o Getúlio Vargas até o golpe de 64, e a partir de 1985 até os dias atuais. São os dois pequenos momentos, então, se a gente somasse, né, entre 45 e 64, vamos pensar que deu 20 anos, tá? E entre 1985 até o nosso presente, a gente pode pensar, arredondando, não dando bola para detalhes, a gente pode pensar que temos então 35 anos. Então, ao todo, estamos falando de 55 anos de democracia em, né,
520 anos de história. Porque todos os demais momentos da nossa história, mesmo o período republicano, galera, é impossível nós pensarmos na ideia da democracia. Claro, essas mesmas democracias que nós tivemos, o período 45, 64, 85, 2020, são períodos em que nós temos uma dose imensa de autoritarismos. Bom, depois a gente entra, debate e conversa sobre esses elementos. Portanto, entre 1500 e 1822, galera, vem a nossa primeira etapa chamada de Brasil Colônia. Durante esse período, é óbvio, obviamente, é impossível haver democracia numa colônia. Nós existimos, vocês sabem, dentro daquilo que chamamos de sistema colonial. Durante esses 322 anos, existimos para complementar economicamente a economia de nossa metrópole, chamada Portugal. Durante esse período, portanto, Portugal explorava o nosso território e ordenava, não esqueçam que nós estamos vivendo entre 1500 e 1822, claro, já na linha do tempo tradicional havia passado aquilo que chamamos de Idade Moderna. A partir de 1789, troca-se a linha do tempo, mas em termos de configuração, galera, das características do nosso território, vocês podem pensar que a história colonial confunde-se com aquilo que nós chamamos de Idade Moderna. Um rei absoluto controlava, e uma das formas de enriquecimento desse rei absoluto, desse Estado europeu, era, por exemplo, a vertente colonialista do mercantilismo. Portugal, então, chega ao mundo americano e passa a explorar e configurar esse nosso país. Vocês sabem que há um elemento muito profundo que caracteriza o Brasil colonial, não somente ele, mas ele profundamente, que foi o estabelecimento da escravidão. A escravização de seres humanos, tanto os indígenas, primeiramente escravizados, quanto os africanos, trazidos do continente africano, naquilo que a gente pode chamar uma diáspora do povo africano. Nós, infelizmente, pessoal, o nosso território, ele vai receber algo em torno de metade de todos os africanos que foram retirados à força do continente africano. A escravidão, portanto, é um dos elementos absolutamente componentes de um sistema autoritário. Eu vou desenvolver com vocês daqui a pouco o conceito de autoritarismo, e essa é uma das marcas, por exemplo, da nossa história. Só que ela não se prende à colônia, você sabe. Em 1822, galera, a gente faz uma independência. O nosso país se torna politicamente livre de Portugal, e a partir desse momento passa a construção da nação Brasil. A nação brasileira, daí, foi necessário construir uma identidade brasileira, foi necessário construir, vocês sabem, uma história para o Brasil. E aí, poxa, nós tínhamos um grande embate aqui. A primeira pergunta, que parece tão simples, mas que no fundo ela não é, quem é o brasileiro, galera? Primeira pergunta que surge. E aí, nesse processo de construção da nossa identidade brasileira, isso é um elemento interessante. Às vezes a gente naturaliza, né? Temos a mania, temos a característica de naturalizarmos as coisas, sobretudo aquilo que é muito forte ideologicamente relacionada à nossa história. Eu estou falando para vocês que às vezes a gente acha que o Brasil, assim como a gente vive, com uma ou outra pequena diferença, a nação brasileira existia desde sempre. Na verdade não, né, galera? O Brasil, enquanto uma nação, ele vai passar a ser construído a partir de 1822. Porque antes dessa data, galera, entre 1500 e 1822, a característica que nós temos aqui é que nós somos uma parte do Império Português. E, portanto, a identidade que constituía esse império era a identidade portuguesa. A gente era uma coisa meio estranha, porque ao mesmo tempo em que nós tínhamos uma identidade portuguesa, se a gente era nascido na colônia, galera, necessariamente existe uma categoria inferior por ser um colono. Não era igual ter nascido na metrópole. Então, por mais que tu fosse filho de portugueses, mas que, por exemplo, tem um filho que nasceu no mundo americano, esse cara, embora pertença a uma identidade portuguesa, embora seja um branco descendente de português, por ter nascido no mundo americano, isto é, num espaço colonial, ele não era mais exatamente um português. É aí que os historiadores então desenvolvem e criam a categoria que nós chamamos de luso-brasileiro. Ele é um brasileiro, mas ele é lusitano. Porque não existe ainda, galera, durante o período colonial, a identidade brasileira. Pois isso vai ser construído a partir da construção do nosso país. Em 1822 a gente rompe com a nossa colônia, a gente rompe com a nossa metrópole e passa a construir a nossa história do país independente. Só que vocês sabem que, embora politicamente tenha havido
um processo de rompimento. No plano social, poucas, para não dizer nenhuma, foram as transformações que acontecem. Existe ainda o comando da mesma elite agroexportadora e existe um processo de exclusão da possibilidade de cidadania, existe um processo de exclusão de qualquer elemento desses africanos escravizados que continuaram sendo trazidos durante o período da nossa independência. Os argumentos às vezes vêm, né? Não temos nada a ver com a escravidão é coisa de português. Galera, quem comenta isso desconhece a história do nosso país, desconhece a nossa história pregressa, colonial e imperial, porque é absolutamente vinculado, luso-brasileiros e brasileiros, após 1822, estão com o processo do tráfico negreiro. É uma responsabilidade, temos que pensar sobre essas relações para que a gente consiga, para que a gente consiga superar alguns elementos que constituem a nossa sociedade. Pois bem, a característica então é, dentro de quase praticamente o Império inteiro brasileiro, e agora nós entramos então na segunda etapa da nossa história, entre 1822 e 1888, o Império Brasileiro é configurado também por um processo de produção escravocrata. A escravidão ainda, infelizmente, nós somos a última nação a terminarmos com a escravidão. E vocês sabem que um país ele é feito de pessoas, né? Isto é, a escravidão, o Brasil. Não. Aqueles que controlavam o Brasil, o nosso imperador, ao lado da nossa elite agroexportadora, que ainda configurava a classe dominante do nosso país, é que vai retardar e tentar atrasar de todas as maneiras possíveis o fim dessa que é uma das marcas mais terríveis da nossa história. Eu não me furto em dizer para vocês que eu acho que é a pior das características do nosso país foi a escravização de seres humanos. E eu digo para vocês não só do nosso país, né? Como em qualquer momento que seja da história, galera. Nada é mais vil, nada é mais triste do que a escravidão do homem pelo homem. Obviamente que a partir daquilo que nós chamamos de escravidão moderna, esse sistema fica ainda mais perverso, na medida em que se torna um elemento puramente econômico, em que os traficantes lucravam enlouquecidamente com esse processo, desprezando absolutamente o elemento que nós chamamos de vida, galera, desprezando a possibilidade da humanidade nesses seres. Portanto, essa identidade que se construiu no Brasil Império continua, galera, excluindo a população africana e afrodescendente. Por quê? Como é que tu vai constituir, dizer que é parte da identidade nacional o povo africano, se a esse mesmo povo tu sequer dá a possibilidade de que ele tenha o direito de cidadania? Bom, percebe-se então que na etapa colonial e também na nossa etapa do Brasil Império, já país, já nação independente, há impossibilidade, galera, de nós pensarmos na ideia de democracia. Embora já tenha exercício de voto durante o Império, algo que obviamente não havia na colônia, era um sistema absolutamente excludente. Portanto, quando a gente fala de autoritarismo, percebe que durante as nossas duas primeiras etapas, grandes etapas da história, o Brasil é configurado por sistemas autoritários de comando. Pois bem, em 1889, vocês sabem, veio a proclamação da República. Com a proclamação da República, a esperança da construção de um Brasil para todos. Lembrando com vocês, depois a gente vai desenvolver no nosso canal e aprofundar, mas a palavra República, ela vem do latim, ela veio dos romanos e significa res, coisa pública, público, né? Uma coisa pública. Eu gosto de uma tradução assim mais livre, galera, que a ideia da República é a ideia da construção de algo relacionado à busca do bem comum. Pois bem, a República então vinha como uma esperança da construção de um Brasil que seria para todos e que, portanto, viria finalmente uma democracia ao nosso território. Fazendo a contraposição em autoritarismo-democracia, a proclamação da República simbolizou a esperança em nós brasileiros de construirmos um país mais justo. Havia terminado a escravidão, pelo menos na folha, na lei. Nós sabemos que aquilo que se chama de pós-emancipação é uma continuidade de uma série de relações absolutamente desiguais e pautadas ainda por muita continuidade da escravidão. Mas sim, no plano da lei, o Estado brasileiro não permitia mais que seres humanos fossem comprados e vendidos em mercados, né, dos chamados pelourinhos, que vocês já ouviram falar. Mas, povo, a primeira nossa etapa republicana, ela é uma etapa que nós comumente chamávamos
de República Velha. Hoje em dia a história anda preferindo nomear esse período, a nossa Primeira República, de Primeira República. Desse modo a gente não assume o discurso justamente do Getúlio Vargas que a gente conversou um pouquinho. O Getúlio Vargas é que constrói, meu Deus, agora a gente vai fazer um novo país, um novo Brasil, e aí, portanto, tudo que veio antes dele era velho. Claro, não se abandona o discurso republicano, mas tudo aquilo ali era retrógrado. A gente sabe que não é bem assim. Bom, já chegaremos ali. Mas durante o período da República Velha, galera, é igualmente impossível nós falarmos em democracia. Uma das marcas que vocês sabem é o famoso voto a cabresto, o processo de manipulação de eleitores, eleitores mortos, né? Pessoas mortas iam lá e votavam, as pessoas que votavam eram absolutamente cooptadas, né, pelos coronéis. Esse é o momento do famoso coronelismo e do controle de São Paulo e Minas, né? São Paulo e Minas oscilando no poder. Nos âmbitos estaduais, em cada um dos estados da República Brasileira, os grupos dominantes, oligárquicos, eles perpetuavam-se no poder num jogo que vocês conhecem chamado de política dos governadores. Então é impossível, durante o período da República Velha, entre 1889 e 1930, a gente conversar de democracia, né? Então, outra característica, temos a continuidade de uma ideia de um governo autoritário, um sistema excludente, e aí a característica daquilo que é o autoritarismo. O autoritarismo, pessoal, é uma forma de comando onde não existe uma distribuição de poder, existe um processo de concentração de poder na mão de um líder ou na mão de um pequeno grupo, e não existe um processo, portanto, de participação igualitária na construção política. Então, ainda não conseguimos enxergar, percebe? Passamos pela colônia, pelo império, entramos na república e entramos agora, galera, na famosa Revolução de 30 e Getúlio Vargas ascendendo ao poder. Quando Getúlio Vargas ascende ao poder, a ideia era justamente modernizar o Brasil e construir um novo Brasil. Só que a primeira etapa da chamada Era Vargas chama-se governo provisório, galera. Entre 1930 e 34, Getúlio Vargas, ele governa o Brasil através de decretos de um poder central, através do Rio de Janeiro, comandava o Brasil nomeando governadores, são chamados interventores, nomeando os interventores dos estados brasileiros e controlando, portanto, a política através de decretos, um governo absolutamente centralizado, galera, que se a gente olha, se confundiria com uma ditadura. Inclusive o Getúlio é acusado de ditador pela velha oligarquia que comandava o Brasil, né, do Partido Republicano Paulista, os paulistas lá que controlavam durante a República Velha, que nós estávamos conversando. Então a característica que nós temos durante esse período inicial foi um Getúlio absolutamente concentrador de poderes. Claro, ele dizia, não, estou ajeitando as coisas para dar continuidade nesse nosso novo Brasil, enquanto seus opositores o chamavam ditador. Mas, galera, ainda não era uma ditadura. Pensemos, é um período provisório que estava durando um tempinho meio longo, né? Mas, devido a pressões, a chamada Revolução Constitucionalista de 32, veio, pessoal, um período em que a gente, de modo muito sutil, poderíamos pensar que houve uma democracia. Em 1934, pessoal, faça uma Constituição para o Brasil. É a primeira Constituição que, inclusive, traz o elemento do voto feminino, né? Haveria então uma democracia no Brasil a partir desse momento? Quem sabe, galera? Quem sabe poderia haver. Alguns historiadores, inclusive, trabalham a ideia de uma democracia nesse momento. Eu sempre peço cuidado, galera, porque a partir de 1917, vocês sabem, acontece a famosa Revolução Russa. A partir desse momento, galera, começa já um grande processo de ataque ao comunismo. Para que o comunismo não se espalhasse para outras nações, começa um grande processo de ataque ao mundo da Rússia, né? A construção agora já de uma União Soviética, para que isso não se espalhasse pelo mundo. E Getúlio Vargas, galera, e o Brasil, vai ser muito fortemente configurado a questão do chamado anticomunismo. A partir de 34, galera, havia uma polarização, podemos assim dizer, política no nosso país. De um lado, a chamada ANL, cujo líder era a figura, né, justamente do Luiz Carlos Prestes, vinculado ao Partido Comunista, e do outro lado, galera, a AIB, Ação Integralista Brasileira. Galera, o integralismo brasileiro, ele é aquilo que vocês viram na aula do professor Fábio. Ele é o reflexo do fascismo no nosso território. É um grupo político, portanto,
que flerta e advoga pelas ideias do fascismo para a construção dentro do nosso país. Havia, portanto, essa polarização política e no meio dessa turma a galera Getúlio Vargas, flertando muito mais com o lado do integralismo do que, obviamente, com a figura de Luiz Carlos Prestes, porque Getúlio, galera, é um grande combatente da ideia de comunismo. É um grande combatedor do comunismo. Pois bem, justamente devido ao processo do fechamento da ANL, Getúlio Vargas, portanto, galera, proíbe a existência da ANL. Os comunistas tentam dar um golpe no Brasil, chamado de Intentona Comunista, em 1935. A partir desse momento, Getúlio decreta estado de sítio no Brasil, 1935, e vai ficar em estado de sítio. Senhor, o que é o estado de sítio? De uma forma resumida, galera, concentra poderes no poder executivo. Getúlio Vargas, então, ele era mais forte do que os outros poderes, haja vista a necessidade, né, de combater esse inimigo, de combater o comunismo, e aí, galera, a paranoia do comunismo se instaura. Eis que em 1937 deflagra-se, galera, efetivamente um golpe sobre o Brasil, porque a Constituição de 34, ela previa eleições, galera, e em 1938 haveria um outro presidente. É aqui que muitos professores gostam de brincar e tudo mais, e eu não acho que seja o momento de brincar. Eu acho que é o momento da gente refletir. O que eu estou conversando com vocês, galera, é que Getúlio Vargas não deu um golpe nele mesmo, né? Pensa, Vargas deu um golpe nele mesmo, é maluco? Não. Getúlio Vargas deu um golpe nessa democracia brasileira, frágil, que estava nascendo, débil, né? Para perpetuar-se no poder, galera. Para não haver o processo de sucessão eleitoral presidencial em 38, Getúlio Vargas, galera, em novembro de 1937, derruba a Constituição de 34, derruba o Estado de Direito brasileiro e proclama o famoso Estado Novo. Agora sim, pessoal, entre 1937 e 1945, a ditadura de Getúlio. A ditadura de Getúlio, pessoal, ela é uma ditadura como todas as ditaduras. Flerta com o fascismo, não te esquece, né? 37, olha o que está acontecendo lá na Europa. Mussolini no poder, Hitler no poder. Nós já temos um processo de tensionamento dentro do território espanhol, chama-se famosa Guerra Civil Espanhola, em que a Alemanha ajuda a Francisco Franco de construir, né, um fascismo dentro do território espanhol, mas que vai culminar somente, né, no final, em 1939, com a vitória de Francisco Franco e o fascismo na Europa. Percebe que o contexto era a ascensão de regimes de caráter fascista. A gente não usa o conceito de fascismo para Getúlio. Algumas coisas não enquadram para esse conceito. Mas sim, o Estado Novo, ele tem um caráter fascista. E aí, galera, a gente vai conseguir entender essa diferença do autoritarismo em relação à democracia. A partir de agora, povo, nós estamos numa ditadura. E como toda ditadura, a marca é um processo de controle, de hipertrofia de um dos poderes, no caso de Getúlio, o poder executivo e ele comandando fortemente o nosso país, né, em detrimento dos demais poderes do nosso país. Comumente, a partir da figura de Montesquieu, o judiciário e o legislativo. No caso, por exemplo, da ditadura de Getúlio, galera, não havia poder legislativo. O Estado Novo era composto pelo poder executivo e um poder judiciário submetido a esse poder executivo. Pronto. Aqui tu estás entendendo o que é um regime autoritário. Ô, senhor, como é que era a votação? Não tem votação. Ele é o governante que comandará o país na busca de um país melhor para todos, sem a ideia da construção de um diálogo. A possibilidade de um diálogo e a construção de um Estado, de uma república, com todos, através de um sistema democrático. Ali se configura esse autoritarismo. Qual é a outra marca do autoritarismo, além desse processo de concentração do poder? Segundo elemento, galera, diz respeito mais ou menos a uma perspectiva psicológica da ideia de autoritarismo. Primeira coisa, a existência da desigualdade, onde o superior trata com inferioridade, galera, né? E com desprezo o inferior. E aí, aquele que não está no comando, numa psicologia de um regime autoritário, são pessoas absolutamente subservientes que admitem, galera, esse processo de hierarquia no plano psicológico. E no plano ideológico da perspectiva autoritária, de um autoritarismo, a gente configura justamente a construção dessa ideia do superior e do inferior. A construção ideológica
de por que um é superior e um é inferior. Por exemplo, em se tratando de Brasil, ao longo de nossa história colonial e da nossa história imperial, mas também adentrando a República dentro, galera, existe a configuração da categoria de racialização. A raça superior, a raça inferior, da mesma forma como Hitler condenava a figura dos judeus, aqui no Brasil você sabe muito bem do que nós estamos falando, da construção de uma república racista, em que o branco era superior e a população afrodescendente, a população negra, ela era uma população, portanto, né, numa categoria racial inferior. Assim a gente entende a ideia do autoritarismo brasileiro, assentado na diferença entre o branco e o negro. É muito simples de nós enxergarmos isso, né, galera? Qualquer que seja o índice que a gente pegue, escolaridade, emprego, salário, homicídios, qualquer que seja o índice, galera, existe uma grande desigualdade relacionada à questão de brancos e negros. Né? Os privilégios daqueles que são brancos ainda hoje no Brasil estão assentadas na escravidão entre 1500, entre 1530 até 1888 e estão diretamente vinculados a um pós-emancipação, como eu falei para vocês, que não toca em momento algum, termina com a condição de seres humanos serem comprados e vendidos, mas que não toca em momento algum em um processo de inclusão dessa população marginalizada, dessa população que criou a riqueza e com nada dessa riqueza ficou. Então existe um elemento muito importante que é justamente esse processo da exclusão e da diferenciação. Aqui no Brasil, diferente do que foi a Europa, na constituição da sua forma autoritária. E Getúlio Vargas, então vocês perceberam, né? Ele constrói o seu regime ditatorial num processo de perseguição aos comunistas. Aí essa paranoia brasileira do comunismo, do comunismo, do comunismo, que tu deve estar vendo nos jornais, recebendo notícias do comunismo no Brasil, que a gente tem que estar muito atento. Pois bem, galera, para Getúlio ser esse cara querido, como no início da nossa chamada a gente usou, o pai dos pobres e tudo mais, sobretudo a figura de Getúlio é lembrada pela questão das conquistas sociais, dos direitos aos trabalhadores. Existe uma coisa, um organismo que foi criado durante seu governo, chamado Departamento de Imprensa e Propaganda. Esse elemento é muito importante para a nossa prova do Enem e para a nossa vida, galera. Para a construção cotidiana da nossa vida. O Departamento de Imprensa e Propaganda ele tem duas funções. A censura a toda e qualquer oposição e, galera, a propaganda do líder. Vocês viram, na aula de História Geral, vocês viram a questão da construção do processo de censura e propaganda das ditaduras. Não há ditadura, galera, que não trabalhe com esses dois elementos. A censura à oposição, e Getúlio, portanto, não foi diferente, censurando todo e qualquer opositor e tudo aquilo que não se enquadrava naquilo que ele imaginava enquanto país, de forma autoritária, ele então ia lá e varria. Há sambas famosos, né, que valorizavam a figura do malandro e que quando chegam no DIP, galera, eram proibidos e reescritos esses sambas para que então o trabalho passasse a ser valorizado e não a coisa da malandragem e da vagabundagem. Né? A outra marca, galera, é a construção do Vargas, o pai dos pobres, desprezando a participação e a construção da conquista dos direitos por parte da própria luta dos operários e dos trabalhadores. Getúlio Vargas acaba encampando isso pelo Estado e constrói a imagem de que ele foi o pai dos pobres que deu todos os direitos aos brasileiros. Sabemos muito bem que todos os direitos são adquiridos através da luta ao longo da história, mas a construção da imagem de Getúlio como sendo o momento em que nós brasileiros conquistamos isso, vai justamente construir a partir desse organismo a imagem de Getúlio Vargas como sendo o pai dos pobres e o momento áureo da história brasileira. Realmente, houve conquistas, mas nós pagamos um preço muito alto com vidas, com prisões, com torturas, como toda a ditadura. Passando desse momento, galera, a gente vem na democracia, entre 45 e 64, mas aí vem um novo golpe sobre o Brasil. Esse novo golpe sobre o Brasil, você sabe muito bem, ele é o golpe civil-militar. Em 1964, de novo, essa paranoia, o comunismo, comunismo, comunismo. Mas a verdade, galera, é que havia dois grandes projetos de construção do nosso país, pelo menos. Um projeto do grupo vinculado a um varguismo, né? A ideia da construção de um capitalismo nacional, do Brasil enquanto uma potência, e a ideia daqueles que são chamados pela historiografia de entreguistas,
vinculados sobretudo ao grupo político da UDN, União Democrática Nacional. Eles são vinculados a uma ideia de liberalismo mais profundo, a nossa vinculação direta e total, sem nenhum tipo de regulação, ao mercado internacional, e a construção, portanto, de um país, né, absolutamente inserido aí no mercado internacional, como se o outro grupo também não tivesse as mesmas inter-relações, mas com algumas características mais importantes, né, em que o Estado atuava, buscando a ideia de diminuição de desigualdades e tudo mais. Pois justamente esse tipo de perspectiva, João Goulart assume a presidência após um turbulento momento da renúncia do Jânio Quadros, um presidente sem projeto, né, galera? O único projeto de Jânio Quadros era: eu vou varrer a corrupção do Brasil. Eu vou varrer a corrupção do Brasil. Eu vou varrer a corrupção do Brasil. Alguma semelhança? Sem nenhum projeto, portanto, esse homem assume. Depois de 7 meses, galera, ele renuncia. Quando ele renuncia, João Goulart sequer no Brasil estava. Tentaram, inclusive, não deixar ele assumir o mandato. Ele era vice, né? João Goulart, vice-presidente. Imediatamente deveria assumir. O Exército Nacional não deseja isso, tenta brecar. Acontece a famosa campanha da legalidade aqui no Brasil. Desculpa, aqui no Rio Grande do Sul. E Leonel Brizola, através de um jogo complexo de poder, tenso, acaba conseguindo o retorno de João Goulart, ainda sobre, inicialmente, um sistema parlamentarista, mas logo a transição para o presidencialismo. Faz um plebiscito, João Goulart consegue articular, trazer o plebiscito para antes de 65, e em 63 torna-se presidente do Brasil. Junto com ele, galera, uma série de reformas essenciais ao nosso país. Uma reforma agrária, uma reforma tributária. Olha que interessante, galera, olha que moderno. João Goulart, ele desejava fazer uma reforma tributária em que os ricos pagassem mais impostos. As grandes fortunas seriam taxadas. Na medida em que os brasileiros, o brasileiro pobre, o brasileiro médio, a classe média, já estavam superlotados as suas rendas relacionadas a impostos. Estava na hora, portanto, daqueles que têm dinheiro somente como forma de acúmulo, pagarem. Percebe? Isso é a coisa que acontece hoje na Europa. Nós estamos, galera, em 64. Então, para derrubar esse projeto, é que veio o golpe, galera, da ditadura militar. Essa mesma ditadura que nós começamos o nosso vídeo e conhecemos pessoas que exaltam ela também tinha um organismo, entre vários organismos, galera, chamado Associação Especial, né, de Relações Públicas. E essa Associação Especial de Relações Públicas cuidava justamente de propagandear a figura, né, dos nossos presidentes, sobretudo a figura do Médici, no momento de exaltação, o fanismo, o Brasil, a natureza mais exuberante, ninguém segura esse país. E aí a construção de que tudo estava maravilhoso. As pessoas que ainda hoje defendem esses sistemas autoritários, esses momentos ditatoriais da nossa história, elas são pessoas que acreditam na propaganda oficial, galera. E o Enem cobra de nós que tenhamos a capacidade de olhar criticamente os meios de comunicação. Olhar criticamente, galera, é olhar com profundidade, é perceber o que está por detrás, quem é o grupo que está por detrás daquela reportagem, e não acreditar simplesmente, imediatamente, naquilo que a gente pega num jornal, por exemplo, naquilo que a gente vê na televisão, nos valores que estão por detrás, às vezes, de um livro, do cinema, né? Galera, a verdade é que a desigualdade durante o período da ditadura civil-militar, e há uma série de estudos que demonstram isso, a desigualdade aumenta, galera. A pobreza aumenta. Existe um desenvolvimento, mas existe um desenvolvimento com um custo altíssimo. O famoso milagre econômico que era exaltado pelos jornais, né? Da mesma forma, nós vimos, inclusive, na nossa história na canção lá, o Chico Buarque, a construção, galera, censura através do Serviço Nacional de Informações e através do DOPS e do ICOD, existe o processo de perseguição a todos aqueles que faziam oposição, morte, tortura, exílio, a artistas, a políticos e a todos aqueles que se opunham à construção desse regime absolutamente autoritário e ditatorial que caracterizou a nossa ditadura civil-militar. Então, da mesma maneira, por que tem pessoas que saudam ainda esse período? Porque elas acreditam nas propagandas, galera, que foram manipuladas por esses organismos que cuidam justamente de formatar e construir a imagem desses momentos.
Galera, havia pobreza, havia miséria, havia desemprego no nosso país. Mais do que isso, ainda hoje, após 85, o processo de abertura, nós pagamos a conta do que foi a ditadura civil-militar. O endividamento brasileiro, produto do milagre econômico, ele cresceu a níveis 100 vezes maiores do que quando os militares pegaram, né, as rédeas do nosso país à força através de um golpe sobre o governo de João Goulart. Ainda hoje, portanto, nós vivemos, entre vários elementos, vamos conversar do plano econômico, consequências diretas do que foi, né, do que foram as políticas econômicas durante o governo militar. O governo civil-militar brasileiro, ele foi um governo caracterizado profundamente por elitismo. Um Brasil construído para uma pequena elite que vai se beneficiar através de jogos de corrupção, através do mantenimento de uma série de problemas que nós sempre tivemos no nosso país. Tudo isso era maquiado, censurado. Um dos grandes organismos que estão relacionados em termos de comunicação relacionada à ditadura, você sabe muito bem, é a Rede Globo. É nesse momento que ela deixa de ser uma rede carioca e torna-se uma rede nacional que propagandeava até o momento em que pôde, né? Há um momento em que aí ficou feio e aí a coisa termina, mais ou menos. Né? Propagandeava, portanto, esse regime. As pessoas, então, alienadas, sem participarem da construção da sua nação, acreditavam que, então, o Brasil era perfeito naquele momento. E, infelizmente, galera, no processo de transição da ditadura para a democracia, em 1985, não houve uma justiça, galera. Não houve um processo de condenação, uma justiça de transição a condenar os crimes cometidos pelos governos militares. O produto disso é nós termos uma democracia permeada, toda a galera, entranhada de elementos de autoritarismo. É por isso, então, que a gente vê um limite ainda na nossa democracia. E é assim que nós enxergamos a construção do nosso país, com os limites. Né? Um presidente, hoje, que tem coragem de usar camiseta de torturadores. Convidou agora há pouco o Eiro Planalto, um dos maiores torturadores da história do Brasil. Foi recebido no Palácio do Planalto. Há uma série de desrespeitos e uma série de pessoas, infelizmente, uma série de brasileiros e brasileiras que ainda apoiam a ideia da construção de uma sociedade ditatorial. Claro, isso tem a ver com a nossa própria história. Ao longo de todos esses 520 anos de história que nós conversamos, vocês perceberam que nós brasileiros não estamos acostumados ao exercício da democracia. Existem sempre regimes autoritários que são impostos sobre nós, mas obviamente que a população luta e tenta construir todos os dias um mundo melhor para todos. Beleza? Um beijo para todos vocês e até mais.